Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TVR Sul. Vamos falar da Câmara de Vereadores. Vamos lá. Viesse de uma reunião agora, né? Agora à tarde aí com o prefeito. Como é que foi essa reunião? Onde foi? Como é que foi, Miguel? Olha, Beto, foi uma excelente reunião, né? Muito boa reunião mesmo, tendo em vista que o ano passado começou uma nova administração, né? Do prefeito Noy Coral e do seu vice, Eduardo Golo, e políticos que não eram, né? Então, alguns vereadores também de primeiro mandato, outros nem tanto, mas o ano passado foi o primeiro ano dessa nova gestão, né? Então, realmente, o ano passado a gente confessa que não foi muito bom assim o relacionamento entre Câmara de Vereadores e Poder Executivo Municipal. Não houve assim aquele diálogo que todos esperam, né, para buscar uma harmonia entre os poderes e o melhor para a cidade, para o município de Morro da Fumaça. E esse ano, graças a Deus, um trabalho que a gente está fazendo lá na Câmara de buscar mais o Poder Executivo, né? Porque é muito fácil tu ir lá e criticar e tudo mais da tribuna da Câmara e procurar os meios de comunicação para simplesmente criticar o prefeito. A gente está fazendo diferente esse ano, a gente está procurando conversar, dialogar, ver quais são as questões prioritárias, né? E, para nossa alegria e entusiasmo, o prefeito também está respondendo nesse sentido, né? Então, essa reunião de hoje foi para ele apresentar alguns projetos que ele estará enviando para a Câmara, né? Porque ano passado, às vezes, em alguns projetos, assim, em caráter de urgência, urgentíssima, né? Sem nenhum diálogo com a Câmara, então os vereadores tinham que votar a favor ou contra, assim, de repente. Os vereadores sempre gostam de ouvir do próprio prefeito uma explicação, uma justificativa e tudo mais. Então, o prefeito nos procurou hoje, um pedido nosso, inclusive, né, que tivesse esse maior diálogo entre Câmara e Prefeitura, e nós estávamos lá até agora, né, uma reunião desde as 2 da tarde, 2h30 até agora, acho que já são, era para vir às 4, até peço desculpa do pequeno atraso aí, porque nós estávamos realmente lá reunidos, discutindo alguns projetos de lei que o prefeito estará enviando para a Câmara logo, logo. Ô Miguel, o primeiro mandato do governo, claro, a primeira eleição do governo municipal do Noy, a administração muito nova, prefeito e vice, né? E a Câmara de Vereadores também um pouco renovada. Sempre há essa desconfiança, sempre há esse debate entre Câmara e Prefeitura. E já no segundo ano já começa a melhorar um pouquinho, porque os dois passam a se conhecer um pouco melhor, né, Miguel? E as coisas começam a fluir. E esse ano a gente percebe assim que, de fato, tem uma paz assim que está prosperando na Câmara de Vereadores, né? Na verdade, Beto, isso é natural do ser humano, né? Desde que a civilização passou a conviver entre as pessoas, é necessário que existam algumas normas, algumas regras, né? Daí surgiu a lei propriamente dita, né? O direito vem da convivência entre as pessoas, né? Meu falecido pai sempre dizia que o teu direito termina onde começa o do próximo, né? E é realmente isso aí. Então, numa Câmara de Vereadores são 9 vereadores, né? Um é de um partido, o outro é do outro, um é primeiro mandato, o outro já está no segundo ou no terceiro. Então, é que nem o nosso Congresso Nacional lá em Brasília, né? Temos representantes da bancada ruralista, da bancada pecuarista, temos lá descendentes de índios, tem preto, tem branco, tem homens, tem mulheres, é a diversidade que hoje existe no país, a democracia é isso, né, Beto? Então, se todos pensassem da mesma forma, não precisaria nem nós sentarmos para discutir ideias, né? Então, como cada um tem uma forma diferente de pensar, o importante é que todos pensem no mesmo sentido, numa mesma direção, que é a construção de um melhor ambiente de vida, no qual é o município, né? Então a gente tem que pensar no crescimento e desenvolvimento da sociedade fumacense. E é isso que a gente tem pensado, mas é sempre muito importante sentarmos todos juntos à mesma mesa, né? Prefeito, vice e demais vereadores, para que a gente possa
buscar esse objetivo dentro do mesmo caminho, de uma mesma forma, porque se um puxar para o norte e outro para o sul, e vice-versa, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, graças a Deus, esse ano a gente está discutindo bastante. Quando eu falo discutir, é dialogar, no bom sentido, debater, né? Tu que sempre foi uma pessoa sempre à frente do seu tempo, principalmente com relação às associações de bairros, de moradores e tudo mais, tu sabe muito bem do que a gente tá tentando colocar aqui para os internautas, que a gente está tentando expor aqui, que é ouvir da população, né? E o vereador é o representante da população naquilo que a sociedade almeja, naquilo que o município precisa. Então, são várias as prioridades, mas a gente sabe que tudo esbarra na questão financeira, né? Não existe dinheiro para tudo aquilo que a gente pensa e imagina, mas a gente tem que estabelecer algumas metas, né? As quais são as prioridades do governo, e para isso a gente está conversando muito com o prefeito, e tem muita coisa para fazer no município, mas eu tenho certeza que todos juntos nós vamos conseguir fazer bastante coisa durante essa administração. Bom, gente, o nosso convidado, então, Miguel Zaccarone Daroldi, presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, hoje aqui, ao vivo conosco. Miguel, se é para falar de questões polêmicas, foi um projeto que a Prefeitura mandou, projeto polêmico aí para a Câmara de Vereadores, falando sobre o salário e um fundo para o contador da Prefeitura. Como é que é isso, Miguel? Porque ninguém está entendendo direito como é que é esse negócio. Que bom, Beto. Ótimo que você tocou nesse assunto, porque nós, como vereador, né, eu, principalmente como presidente da Câmara, a gente quer se utilizar um pouco mais desse teu belo ambiente, desse teu espaço que tu tens aqui para estreitar o relacionamento e as discussões com a comunidade, né, e com a sociedade, os internautas que nos assistem. Porque o que ocorre? Infelizmente, poucas pessoas frequentam a sessão da Câmara, né? Vão lá no nosso espaço físico propriamente dito para assistir às sessões, né? Ouvir, perguntar, tirar alguma dúvida. A sessão também é transmitida, né? Ao vivo, e fica lá no YouTube a gravação também, mas confesso que a qualidade não é muito boa. Então, o que acontece? Às vezes o prefeito encaminha alguns projetos polêmicos para a Casa Legislativa e o vereador tem que votar, né? A favor ou contra, tem que se pronunciar. E às vezes eu encontro algumas pessoas na rua, né? E que não sabe realmente o que dizia o projeto, né? Porque a maioria dos projetos são bons para o município, mas tem alguns projetos que são polêmicos. Isso não quer dizer que ele é bom ou que ele é ruim, né? Quer dizer que tem os prós e tem os contras, né? Tem aquelas pessoas que são interessadas que aprovem o projeto e outras nem tanto. Então é importante, né, que a Câmara se utilize aqui desse teu espaço, né? Eu vou procurar vir aqui todo mês, né? Às vezes até menos, a cada 15 dias. E quando eu não puder vir, tu pode me ligar, pode me telefonar, ou pode vir até algum outro vereador, porque nós somos em 9 lá na Câmara, né? Então veja bem, se vir um vereador por semana, nossa, leva 2 meses para voltar aqui. É verdade. Então, com relação a esse projeto aí propriamente dito, veja bem, com relação ao vencimento do cargo de contador da Prefeitura, né? O que acontece? O piso salarial hoje na Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça do contador, ele está em torno de R$ 6.500. Estou arredondando, tá? Mas é mais ou menos por aí. É R$ 6.000 e poucos o piso do contador. O que acontece? Além desse piso, né, o contador recebia, né, mais um salário do piso municipal, não é um salário mínimo, mais um salário cada fundo que ele era responsável, cada fundo que ele fazia. Ou seja, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde tem um fundo lá, né, Fundo Municipal de Saúde. Então, naquele fundo entra recurso do governo federal, do governo do estado, por ali se paga os medicamentos, se compra medicamentos, faz folha e tal. Então, o contador, além de receber o piso municipal, que é o salário dele de R$ 6.500, ele recebia mais um salário, ou seja, R$ 1.100 e poucos cada fundo. Então, são 5 fundos. Tem o Fundo Municipal de Saúde, tem o Fundo da Infância e Juventude, tem o Fundo de Esporte, e os outros eu não me lembro, mas são 5 fundos. Ou seja, então, o contador recebia um piso, né, o piso municipal, o salário dele de R$ 6.500, mas aí em torno de R$ 6.000 para fazer os fundos, ou seja, o salário do contador dobrava, de 6.000 passava para 12, né? Então o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei extinguindo esses fundos, né? Acabando com esses fundos. Então, claro, tem vereador favorável, tem vereador contrário, tal. Esse projeto empatou por 4-4 e o presidente da Câmara só tem direito a voto quando empata, na verdade. E eu desempatei. Pois então, o voto Minerva.
e eu votei desempatando a favor do prefeito, ou seja, nós extinguimos esses fundos, hoje não existe mais. Então é importante que a gente venha aqui de público, né, num meio de comunicação onde todos possam estar assistindo, explicar o porquê do nosso voto a favor ou contra. É claro que vai ter gente concordando e outros nem tanto, mas é da democracia, faz parte. O importante é a pessoa, quando se manifestar na rua, saber o porquê. Por que foi votado? Isso, ter os pró e os contras. Veja bem, eu liguei para alguns contadores aqui da Fumaça, né, empresários, inclusive donos de escritórios de contabilidade, e a informação que eles me deram é o seguinte, que hoje um contador recém-formado, ele está ganhando aí na faixa de R$ 2.500, certo? E um contador com experiência está ganhando na faixa de R$ 4.000, certo? Conversei com um colega meu que trabalha numa empresa aí, em Criciúma, uma empresa que fatura na faixa de 20 milhões de reais por mês, tá? E o contador daquela empresa ganha 7 mil reais, entende? Por que um contador numa prefeitura tem que ganhar 12, né? Então, até porque não tem só um contador, né? Hoje nós estamos com 2 contadoras na prefeitura, porque uma se aposentou, mas eram 3, né? E tem mais uma assessoria contábil que presta serviço e tudo mais, tem mais uma equipe por trás de tudo isso aí. Então, no meu entendimento, até porque eu pesquisei, né, e alguns sites aí oficiais, hoje não existe um piso salarial do contador nacional, não existe uma lei federal diferente das agências comunitárias, por exemplo, tem um piso nacional diferente do professor, tem um piso nacional, o contador não tem, né? E claro que o Brasil é muito grande, existe uma série de diversidades entre o sul e o norte, o nordeste, o centro-oeste, mas o salário médio de um contador no Brasil hoje é em torno de R$ 3.200, entende? Então, é claro que a gente tem que trabalhar valorizando o profissional, aquela pessoa que estuda, que faz uma faculdade, mas um contador de uma prefeitura, né, e de todo o serviço público como um todo, é de carreira, entende? A cada 3 anos tem um triênio, a cada 5 anos tem um quinquênio, faz uma pós-graduação, aquilo ali agrega valor, tudo tem mais. Muitas outras vantagens que um contador de uma empresa não tem, exatamente, né? Entende? Então, no entendimento do prefeito, um contador hoje receber R$ 6.500 de salário, de piso, e mais 1.000 e poucos reais para cada fundo, ou seja, o salário de 6 passa para 12, dobra, sendo que a prefeitura não tem só um contador, e sim 2 ou 3, além de uma assessoria, estava meio fora do mercado, entende? E eu, no meu humilde entendimento, concordei com ele. Então, o projeto empatou por 4-4, e o meu voto, que foi o que desempatou, foi no sentido de extinguir esses fundos. Até eu faço a seguinte comparação, Beto, para que as pessoas entendam. Porque, veja bem, é como se tu contratasse um pedreiro, vamos lá, tu contratou um pedreiro hoje, né, por R$ 200 por dia. Então, o pedreiro vai ganhar R$ 200 por dia, certo? Para trabalhar na tua casa. Só que aí ele vai fazer um muro e tu vai pagar mais R$ 1 para cada tijolo que ele vai colocar naquele muro. Vai se tornar caro esse pedreiro. Até porque a colocação do tijolo no muro já está intrinsecamente ligada naquele R$ 200 por mês, certo? O mesmo caso é do contador, ele fazer o fundo, né, ele desenvolver as atividades no Fundo Municipal de Saúde, por exemplo, já é atividade do contador. Não tem por que tu pagar R$ 6.500 de piso para o contador e mais um salário para ele fazer cada fundo. Até porque esse fundo tem bastante trabalho, que é o Fundo Municipal de Saúde. Mas tem alguns outros fundos que pouco recurso tem. Tem muito pouco trabalho ali a ser desenvolvido. Inclusive, teve um amigo meu, contador, que tem um escritório de advocacia, que me falou que se a prefeitura licitasse esse trabalho, ele faria os 5 fundos por R$ 2.000. Veja bem, isso é administração moderna, isso é gestão. Né? Veja bem, em vez de tu pagar R$ 12.000 para um contador, tu terceiriza, paga um escritório especializado em fazer contabilidade, custaria R$ 2.000. Então, veja bem, de 12 para 2, sobra 10, todo mês. Isso pode ser investido em saúde, em educação, em obras, em segurança pública. E o que vai acontecer no futuro, né, Miguel? Então, esse é o meu modo de pensar, é o meu ponto de vista, né? Então, claro que se trouxer aqui algum vereador que votou contra, ele vai ter as suas justificativas, as suas explicações. O que a gente tem que procurar, Beto, é assim, ó, ouvir as partes, ouvir os dois lados da moeda, porque todos têm argumentos, né? E respeitar a opinião do outro, porque hoje o nosso país e o mundo como um todo anda numa onda de muita intolerância, entende? Ninguém mais respeita o outro, ninguém mais escuta o outro, é o teu modo de pensar e pronto, né? E não é assim, a vida não é assim, o mundo não é assim. Ninguém é o dono da razão, ninguém sabe tudo.
a gente pode errar, né? E humildemente voltar atrás, reconhecer o erro e mudar. Então eu fico muito chateado quando às vezes vai algumas pessoas lá na Câmara e acha que tudo é uma vergonha, que os vereadores estão errados, meu Deus, que absurdo. E não é nada disso, nós somos seres humanos, o vereador é um cidadão comum que virou político, como todos estão por aí, né? Por exemplo, vamos pegar lá a reforma da Previdência, polêmica, tem os a favor e os contra, né? Tem o pessoal que é contrário, mas tem o pessoal que é a favor, entende? E tem argumento para os dois lados, então tem que ser discutido com responsabilidade, né? E com educação e respeito para entender a opinião do outro, entende? E outro dia, inclusive, até eu disse para uma pessoa, olha, faz o seguinte, tu se filia a um partido político, se candidata a vereador, se tu conseguir se eleger, aí tu vai ter direito a voto, aí tu vai sentar numa cadeira, numa Câmara de Vereadores, e tu vai ver a pressão que é, porque tem projeto que tem o lado positivo e tem o lado negativo. Tem os pró, mas tem os contra também, e tu vai ter que se manifestar a favor ou contra, entende? E o que acontece, Beto, na maioria das vezes? Se tu votar a favor, tu descontenta uma parte da plateia. Se tu votar contra, tu conquista essa parte, mas em contrapartida tu descontenta a outra parte, né? Então já dizia o filósofo, o segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todos. E tu nunca vai conseguir agradar a todos. E com relação, então, só para concluir a esse polêmico projeto, né, do contador, foi isso que nós fizemos, nós acabamos com os fundos, né? Tendo em vista que das contadoras que estavam lá hoje, nenhuma recebia o fundo, porque o prefeito que assumiu agora, o prefeito Noy Coral não estava pagando fundo para ninguém, mas é direito delas, entende? Então amanhã, depois, se ela entrar na justiça, ela vai ganhar e vai gerar um precatório enorme para a prefeitura, entende? Então foi derrubada essa lei, a gente então revogou esse dispositivo e hoje o contador recebe o piso salarial de 6 mil e poucos reais, com as vantagens de triênio, quinquênio que vão ganhando, vão adquirindo com o passar do tempo. Nosso convidado de hoje é o Miguel Zacarão Darontes, que é presidente da Câmara de Vereadores de Morros da Fumaça. Aliás, o Miguel vai estar constantemente aqui falando nessa parceria entre o TVSU e a Câmara de Vereadores. É verdade, é só lembrando a você aí que nem tudo é coisas boas, né, Miguel? Tem coisas que não são tão boas também, que acontecem também na Câmara de Vereadores. Mas essa parceria, apresentando aqui, vai ser uma parceria boa, onde você vai ficar sabendo de tudo que acontece naquela casa. Miguel, hoje nós temos também um outro projeto também polêmico que aconteceu, a questão dos fiscais, dos honorários dos fiscais. Como é que foi esse projeto e por que ele foi reprovado? Por que a Câmara reprovou? Que bom, Beto, que tu perguntasse sobre isso. Inclusive, essa é uma das nossas metas vindo aqui no teu programa. Vou frisar mais uma vez aqui. A gente vai vir aqui justamente para explicar para a população, explicar para a comunidade que não acompanha os trabalhos da Câmara de Vereador, ou seja, não vai lá assistir às sessões, né? E a gente vai vir aqui explicar, principalmente esses projetos polêmicos, o que o projeto dizia, o que o projeto diz, né? Quais são os pró e quais são os contras de tal projeto de lei. Esse dos fiscais, o que acontece, né? O prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara, né? Parecido com esse que eu expliquei anteriormente ali, que acabava com os fundos da contadora. Esse dos fiscais é com relação à produtividade, ou seja, o que acontece? Hoje a prefeitura tem fiscal de obras, fiscal de tributos e fiscal da vigilância sanitária, né? Diferente do cargo de contador, né, que tem que ter uma faculdade específica e tudo mais, os fiscais é nível médio, ou seja, o salário, o piso base é bem menor do que aquele do contador, que a gente citou aqui, que era na faixa de R$ 6.500. Esses cargos de fiscal de obras, fiscal de tributos, fiscal da vigilância sanitária, eles estão aí na faixa de R$ 2.500, entre R$ 2.000 a R$ 3.000, né? Só que eles ganham por produtividade, ou seja, quanto mais eles produzirem, né, tanto o fiscal de obras, como o fiscal de tributos, o fiscal de vigilância sanitária, aí tem um anexo lá na lei que diz o que é essa produção, né? Visitas e autuações e tudo mais. Então, quanto mais eles produzirem, mais eles ganham, sendo que só pode, no máximo, dobrar o salário. Ou seja, vamos lá, vamos dar um exemplo. O cara ganha R$ 2.000 por mês. Ele pode, no máximo, ganhar 4. Ele pode produzir mais 2. E, na prática, é isso que acontece. Então, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara extinguindo essa produtividade, certo? E aí, diferentemente do outro projeto que extinguia os fundos da contadora, né, do cargo de contador, esse projeto a Câmara reprovou. E por que a Câmara reprovou?
Porque nós fizemos uma pesquisa em alguns municípios, aqui a maioria dos municípios pagam a produtividade para o fiscal. Se não, o fiscal ele pode também, né, modéstia à parte, fazer corpo mole, sentar lá no escritório dele e esperar, né, terminar o mês que ele vai receber igual. Então, como o fiscal não dá conta, vamos pegar um fiscal de obras, por exemplo. Tem uma série de obras acontecendo pelo município, obras públicas e muito mais obras particulares. Então, se o fiscal de obras não estiver lá fiscalizando, vendo se tem um projeto, se está correto, se está a distância correta da rua, da margem do rio, enfim, às vezes a cidade vai ficando feia porque vai sendo construída a Deus dará. Então tem a sua importância, né? E o piso salarial desses fiscais vamos combinar que é um piso relativamente baixo, né, Beto? Em torno de 2 a 3 mil reais. Então, como a maioria dos municípios pagam essa produtividade para os seus fiscais de obras, fiscais de tributos, que é uma função importante dentro de uma prefeitura, um fiscal de tributos, né, que vai zelar pela arrecadação de tributos municipais e tudo mais, a Câmara achou por bem, porventura, então, não aprovar esse projeto de lei, né, vindo do prefeito, que acabava com a produtividade dos fiscais. Então, esse projeto foi reprovado, diferentemente do projeto que acabava com os fundos do contador da prefeitura. Então, esse projeto não passou e os fiscais hoje eles continuam recebendo por produtividade. Continua como estava, então. Exatamente. Olá, estamos de volta. Agora sim. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Você assistiu o nosso programa ao vivo pelo nosso canal no YouTube TV Sul. Aliás, você pode agora assistir na sua TV Smart aí mesmo, em tela cheia. Claro, lá no YouTube, os nossos programas ao vivo, ou então assistir todos os nossos vídeos que estão no YouTube, você pode assistir com tranquilidade aí na sua tela cheia, tá certo? Estamos também pelos Facebooks Beto Madeira, TVR Sul Comunitária e MF Sul Morro da Fumaça, e também pelo nosso canal oficial, que é o www.tvrsul.com.br. Miguel, aquilo que eu não perguntei que você gostaria de deixar dito, por favor, fique à vontade. Não, Beto, eu queria mais uma vez agradecer aqui, né, o espaço que tu gentilmente sempre que solicitado, né, sempre que possível e necessário, tem cedido a nossa pessoa aqui, né, representando a Câmara de Vereadores do município de Morro da Fumaça, e dizer que para mim é sempre uma alegria, né, uma satisfação muito grande poder participar aqui do teu programa, e dizer mais uma vez que a gente se coloca sempre que possível e necessário à disposição, né, para fazer esse link, né, de aproximação entre a Câmara de Vereadores e o telespectador que nos assiste, o internauta, né, e o cidadão fumacense, especialmente aquele que não vai na Câmara de Vereadores, que não assiste às sessões ao vivo lá, ou mesmo depois da gravação no YouTube, até porque às vezes é uma sessão muito longa, muito maçante, né, e às vezes a pessoa só está interessado em algum assunto, como por exemplo esses projetos de leis aqui que a gente conversou agora, que foram polêmicos e tudo mais. Então, um dos nossos objetivos vindo aqui no teu programa, quase que semanalmente, é passar para a população os projetos que estão tramitando na casa, né? Os prós e os contras, e também expor o nosso posicionamento, por que a gente foi a favor, ou por que a gente foi contra, e assim a população possa estar entendendo melhor os projetos que são discutidos na Câmara, e que aí sim, depois ela ouvir os dois lados da moeda, possa estar expondo a sua opinião e até julgando se o projeto é bom ou ruim para o município. Miguel, muito obrigado, venha sempre. Ok, estamos à disposição, um abraço a todos e até a próxima. Muito bem, olha, amanhã às 4h15 da tarde estará aqui o presidente da Fundação do Meio Ambiente, da FUMAF, o Natan, isso mesmo. E na quarta-feira o nosso convidado é o vereador Calita. E na sexta-feira os nossos convidados são os festeiros da paróquia São Roque, aqui de Morro da Fumaça, falando um pouquinho sobre a festa. Gente, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao Halian, muito obrigado ao Cauã, que esteve na fotografia, obrigado ao Miguel por ter vindo, e muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, até amanhã.